Olá, boa noite, salve, salve galera! Estamos iniciando mais uma live nessa quinta-feira, às 20 horas, todas as quintas-feiras às 20 horas. Meu nome é William Santos, eu sou do Ministério Adventista de Motociclistas, é aqui de Itararé para o Brasil e o mundo. Uma boa noite para você, um moto abraço para você que está chegando aí. E quero dizer os dois primeiros que comentaram e quero mandar um adesivo aqui do nosso MC, tá bom? Os dois primeiros vão mandar um adesivo, depois você coloca no final o seu endereço, os dois premiados, que eu quero mandar um adesivo para você. Hoje eu não tenho o bottom aqui, mas tenho os adesivos, né? Então o pessoal está começando a entrar aqui. Luiz Gustavo parece que é o primeiro que entrou, mas até agora ninguém comentou nada. Pelo menos não apareceu aqui para mim. Muito bem. Nós estamos aqui em Itararé, na divisa com o Paraná, uma cidade grande, de 50 mil habitantes, mas o coração da gente aqui é grande, tá bom? Um abraço de onde você está chegando, fala aí para mim. Quero mandar um abraço para você, quero mandar um abraço aqui para a sua cidade. Mas, opa, os dois primeiros comentários, o Rafael Falavinha chegou aí, parece que foi o primeiro que comentou. O Rafael, vou mandar para ele um adesivo, e o Luiz Gustavo também, vou os três primeiro, ok? Então, o Rafael Falavinha comentou aí, que chegou. Luiz Gustavo, bora! Abraço, meu irmão, abraço para você também. Vou mandar para você esse adesivo do nosso MC. No final da live você manda para a gente o endereço, mais o próximo aí que comentar, o Vadmilson Soares, paulista, de Pernambuco. Opa, abraço para você também. Os três aí primeiro que comentaram na live, vou estar mandando para você o nosso adesivo, tá bom? A gente vai conversando aqui, de repente eu solto uma pergunta aí, o primeiro que responder, eu mando outro adesivo. Só não vale para quem ganhou. Vamos dar a oportunidade para os outros também, tá bom? Roberto Alves de Oliveira, prazer enorme, o prazer é nosso, Roberto, de Mauá. Já morei aí em Mauá, morei em São Caetano do Sul, morei em Mauá, no ABCD aí, próximo ao ABC, paulista, né? O Luiz Gustavo de São Mateus do Sul, no Paraná. Um abraço para você, Luiz Gustavo, um abraço para São Mateus do Sul. Eu estou aqui na divisa com o Paraná, não estou tão longe aqui de você, né? Mas estamos juntos aí. Tem mais gente chegando. William Vitória, meu irmãozão. Ó, vem mais pergunta aí, né? Ele tá pedindo para separar um para ele e um para a esposa. Abração, meu irmão. Abraço para você. Eu vou soltar mais adesivo hoje. Primeiro três aqui já ganharam, que é o Luiz Gustavo, o Rafael Falavinha e quem é o outro mesmo? O Valdemilson Soares. Depois vocês colocam o endereço no final da live aí para eu mandar para você, ok? Roberto Alves de Oliveira. Calma, Roberto Alves, calma aí. Gente, eu vou soltar mais alguns aqui. Presta atenção que eu vou fazer algumas perguntas aí no decorrer e a gente vai soltando os adesivos aí para você, tá bom? O William Vitório lá de Três Pontas, Minas Gerais, os mineiros chegando aí com a gente, chegando junto aí. O Rafael Falavinha é do MG Loucos do Asfalto. Abraço para os Loucos do Asfalto aí. Tamo junto, meu irmão. E também o Marcelo Cunha Santos, de Santo André. Eu morei pouco tempo na casa do meu irmão, que passou uma temporada em Santo André. Eu morei em Santo André também, pouco tempo, no bairro Campestre, né? Bairro Campestre. Isso faz muito tempo, eu era solteiro, ó. Faz anos, eu tinha meus 17 anos. Morei ali rapidamente um tempinho ali em Santo André, no bairro Campestre, em Santo André. Então, mas é isso aí, Irmandade. Estamos chegando aí para essa conversa, esse bate-papo legal que nós vamos ter hoje. E assim, conforme a gente estiver conversando aqui, de vez em quando eu vou fazer uma pergunta já. Quem lembra do título da nossa live da semana passada? Quem lembra do título da live, eu vou mandar mais um adesivo desse aqui, tá bom? Manda aí. Você lembra qual é o título da live da semana passada? Fala aí que eu quero mandar. Se você não fala, você que não quer receber, hein? É só falar, é simples de tudo. O título da live da semana passada eu te mando o adesivo. O primeiro que comentar.
Se não 30 comentam aí, eu não tenho para os 30, né? Mas o primeiro comentar eu vou mandar o adesivo. Nós estamos chegando aqui de Itararé, sempre falo para você que eu fico ansioso com esse nosso encontro, porque é um momento que a gente, de forma virtual, mas a gente se encontra, a gente se vê aqui. Marcelo Cunha Santos, Santo André, glória a Deus, para todos nós, né, Marcelo? Então, eu fico ansioso para esse momento, porque é o nosso moto encontro virtual. Nós não temos condição hoje de ter o nosso moto encontro presencial, mas nós temos aqui, nós podemos bater um papo, conversar, mas nada como chegar a hora da gente pegar a estrada de novo, a gente se encontrar aí e estar junto nesses motos encontros. Eu já acabei de falar para as pessoas aqui, os primeiros moto encontros que começarem aí, coisa vai estar lotado, todo mundo, a estrada vai estar todo vapor aí, porque todo mundo não vê a hora de a gente se encontrar novamente, não é verdade? É assim mesmo, mas vai chegar a hora. Enquanto não chega, nós estamos aqui. A vantagem desse é que nós encontramos pessoas de lugares tão diferentes um do outro, que talvez nós não teríamos a oportunidade de nos encontrar de outra forma, mas nada substitui também o presencial. Mas quando começar de novo os nossos moto-encontros, eu quero continuar aqui com você. Quero continuar aqui porque quantas amizades eu tenho feito, quantas pessoas novas eu tenho conhecido, pessoas que têm acrescentado na minha vida novas amizades, que é coisa maravilhosa. Nós não temos... Algo que nós não precisamos ter medo de ter é amigos, né? Quanto mais amigos, melhor. Nós estamos mais amparados um com o outro, é uma irmandade. A palavra de Deus fala assim que existe amigos que são mais chegados do que o irmão, e é verdade, né? Porque às vezes o amigo que está até, inclusive aqueles que estão mais próximos da gente, é quem pode nos socorrer naquele momento, né? E às vezes um irmão de sangue está tão longe, tão distante, e sem contar a afinidade que com a convivência, com o relacionamento, isso vai acrescentando, isso não tem preço que pague, né? O Rafael aqui está falando que quando voltar as pegadas, ele vai ficar uns 15 dias alongado. É por aí mesmo. É por aí mesmo. O meu amigo César Marinângelo aqui está voltando, está entrando aqui com a gente também. Um abraço, meu amigão. Então, e aí ninguém comentou ainda, ninguém lembra qual era o título da live da semana passada. Eu estou querendo mandar um adesivo para você, mas ninguém comentou o título da live da semana passada. Se você não lembrar o título da live, comenta aí. Você lembra pelo menos qual é a história que a gente contou semana passada aí? Coloque aí ou o título ou a história. O primeiro que mandar aí, eu vou mandar para você esse adesivo. Beleza? Beleza, meu irmão? Tamo junto, César. Uma boa noite aí para você. É isso mesmo. Motorcycle Man by Saxon. É isso aí, meu irmão. Nós estamos... Mas fala para mim aí qual é o título e sobre o que nós conversamos. Enquanto isso, nós vamos conversar o nosso bate-papo. O título dessa de hoje... Alguém lembra o título da de hoje, pelo menos? O título da live de hoje, qual que é? Vamos lá? Tá fácil essa, hein? Essa aí... Eu quero mandar aqui um alô pro Amazonas, aqui o Wallace Araújo, lá do Amazonas, lá de cima, lá do norte, lá do alto do nosso mapa, aqui do nosso Brasilzão. Um abraço para você, meu irmão. Obrigado por estar aí com a gente. Obrigado por estar participando nesse moto encontro virtual. Um abraço para você. Então, eu quero mandar para você, qual o título do de hoje? O que falar primeiro, o título do de hoje ou o título da live da semana passada? A gente já começa aí. Vamos ver? Hoje tá fácil. Vamos lá, gente. Qual é o título da live de hoje? É mal o quê? Mal o quê? Eu já tô ajudando, tô quase dando para você. O primeiro que escrevi aí. É mal? Mais uma palavra. E eu vou mandar para você. Demorar, eu vou ter que falar aqui, hein? Aí acumula para semana que vem. Muito bem. Vamos conversar aqui, eu vou falar o título. O título de hoje é
mau tempo, né? Quem já dirigiu aí no meio da chuva, quem que já pilotou a moto aí ou às vezes ficou com medo, a gente fica com medo, em algumas situações a gente passa medo. Eu estava em março agora desse ano, eu e mais alguns amigos, eu fui daqui de Itararé, encontrei em São Paulo com mais alguns e nós fomos para Jacareí de moto, para um Oi, Júlia, um abraço para você. O motociclista e a Bíblia é o tema assim geral desse nosso programa, né? Mas existe um título semanal. Mas por isso aí eu vou mandar para você, tá bom? Já que você falou aí o motociclismo e a Bíblia, um abraço para você, Júlia Marques. Depois, no final da live, você coloca o seu endereço que eu vou mandar para você. Mas ainda tá valendo. Se alguém colocar o título da semana passada, ainda eu vou mandar para você, tá bom? Então nós fomos em Jacareí, nós fomos participar de um programa na TV Novo Tempo, dos irmãos motociclistas aí, do mesmo colete nosso aqui, do mesmo MC no Brasil, e nós estivemos lá. Na volta, quando a gente saiu, isso foi uma terça-feira, numa segunda-feira à tarde, quando nós estávamos voltando, nós pegamos um temporal, rapaz, na estrada, mas nós saindo ali, nós pegamos a Dutra, né, na volta, mas nós pegamos um temporal, uma chuva forte, com vento, e estava difícil, vou ser sincero para você, estava difícil segurar a moto ali por causa do vento muito forte, em um lugar aberto que estava, e ventando muito, e nós estávamos acho que uns 10 motociclistas ali, nós diminuímos bastante a velocidade, até que nós encontramos um lugar lá que nós conseguimos parar tudo, demos um tempo até melhorar, continuamos com chuva depois, mas até para diminuir aquele tempo forte, aquele temporal, estava uma tempestade mesmo, um vento muito forte, uma chuva forte, os carros estavam devagar e estava difícil de segurar. Então, assim, existe uma dificuldade maior. Como é que fala? O Rafael falou aqui que ele adora pilotar na chuva. Não, pilotar na chuva não é ruim. Agora, diante de um temporal com vento, chuva forte, a gente sabe que se torna tudo mais perigoso, né? Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Durbinho Júnior. Ô Durbinho, você tinha falado para mim que a semana passada você ia ganhar um bottom, né? Aí você não apareceu, rapaz. Eu fiquei esperando, achei que você ia ser o primeiro mesmo. Mas ainda tem alguns adesivos aqui, tá bom? Um abraço pro Chacal do Sul aí, né? Mau tempo é de hoje, mas agora eu já falei o título. Wallace Araújo. Mas o Wallace Araújo já não foi um que ganhou, Wallace? Deixa eu ver, não foi, né? O Wallace Araújo colocou aqui o título da semana passada. Fala a verdade, Wallace. Você deu uma fugidinha da live e foi olhar lá o título, hein? Fala a verdade. Wallace Araújo, as perdas. A semana passada foi as perdas. É isso mesmo. Wallace, no final você manda aí o seu endereço que eu vou mandar aqui um adesivo para você também, tá bom? Paulinho Doni. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Paulinho Doni, a semana passada, ele ganhou como é que fala? O bottom, né, que a gente ganhou o bottom que a gente colocou aqui, mas ele não colocou o seu endereço. Se você não mandar endereço, não tem como eu mandar para você, meu irmão. Paulinho Doni, graça e paz para você também. Quem eu deixei de lado aqui que eu não comentei, tem a história também. Quem falar a história, eu mando um adesivo para você. A Paulinha, quero mandar meu abraço para Paulinha. Uma boa noite para você, Paulinha. Meu moto abraço para você. Eu sempre fico contente quando você aparece aí. Você quer também, fala para mim qual é a história. O primeiro que falar qual foi a história que foi contada a semana passada, eu vou mandar também. O título já ganhou. Então, coloque aí
O Wallace já colocou. O tema da live foi as perdas, ok? Eu vou mandar um para você, Wallace. Mas quem colocar qual foi a história que eu contei a semana passada, eu também vou mandar, tá bom? O primeiro, tá bom? Então a gente estava falando, existe realmente, nós temos que pilotar com um cuidado muito maior. Nós temos que pilotar com cuidado muito maior durante a chuva. Meu abraço para o Wilson Simon. Boa noite, meu irmão. Prazer ter você aqui com a gente. Um moto abraço para você. Então nós temos que ter alguns cuidados, né? Que nem nesse dia que nós estávamos, que estava voltando de Jacareí, sentido São Paulo. E a chuva lá tava brava, tava um vento temporal, até que nós paramos ali, ficamos acho que quase umas 2 horas parado lá na estrada, num posto lá, num restaurante, até que melhorou, continuamos com chuva, mas aí já não estava aquele vento, já não estava tão forte, e alguns cuidados nós temos que tomar, né? Às vezes às vezes fala assim, opa, não vou sair hoje de moto por causa desse tempo. Acho que quase todos nós já fizemos, né? Alguns, dependendo do tempo, tem medo. Não, mas nós temos que ter medo, vou falar uma coisa, quando a gente perde o medo, é onde que acontece às vezes a desgraça, né? Porque enquanto a gente tem medo, a gente até para pilotar, a gente tem uma atitude com mais segurança. Quando você perde o medo, é a hora que você faz de qualquer jeito e aí começam a ter os piores acidentes. O Wilson Simon aí de Promissão, São Paulo, ligadinho com a gente. Um abraço para você. Luiz Fernando também, motociclista com Cristo. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Então, queridos, alguns cuidados nós temos que ter. Eu até marquei alguma coisa aqui para eu não esquecer, né? Porque a questão dos comandos, nós temos que pilotar com um pouco mais de suavidade, com um pouco mais de cuidado durante a chuva. Por quê? Porque a estabilidade já não é mais a mesma, né? Uma rua molhada significa uma estrada escorregadia, né? Já que, além da água, corre o risco de, às vezes, com a água, com a enxurrada, com a chuva, trazer algum lixo, lama, durante o trajeto que nós estamos percorrendo, né? Então, ou seja, nós temos que evitar ao máximo, às vezes, uma freada brusca, né? Alguns movimentos, por isso que eu falo que os nossos movimentos têm que ser mais como se diz, com mais suavidade, né? O momento que precisar frear, então o ideal é frear com as 2 rodas ali e gradativamente, não de uma vez, porque se torna mais perigoso. Aí, como eu falei, a estabilidade já não é mais a mesma. O cuidado que se tem que ter, mesmo onde tem a faixa, onde tem a marcação na estrada, no asfalto, porque ali, onde tem a faixa no asfalto, também perde a aderência, é um lugar mais liso, que a moto não tem a mesma aderência. Um cuidado com a calibragem dos pneus para esse momento é importante, né? Porque um pneu careca, um pneu mal calibrado, ou seja, você pode perder também a estabilidade, isso é normal. O cuidado com as curvas, porque sempre a lateral do pneu, ele é mais macio e mais liso. Então, ou seja, tudo isso a gente tem que fazer com mais cuidado, com mais atenção, né? Por isso que nós temos que manter a moto em dia ali, os devidos cuidados já sempre antecipado, porque a gente não sabe a hora que começa a chuva, nem sempre a gente sabe, e é sempre bom você ter a capa, né? Porque o frio constante que às vezes você vai passando sem capa, faz com que você até perca alguns reflexos, né? Porque isso afeta o nosso condicionamento. Então, todos esses cuidados são importantes, né? O cuidado com a proteção. Então, o mau tempo, muitas vezes, o nome já diz, né? Pode provocar algum acidente grave, sempre é maior. Atenção, a distância que nós vamos manter dos veículos que estão à frente, então uma distância segura, porque assim como nós corremos o risco de sofrer acidente, o outro veículo, quer seja carro, quer seja moto, ele também pode sofrer. E eu tenho que estar com uma distância de segurança para poder ter uma reação segura, para evitar aquele efeito dominó, né? Que
após o outro, um após o outro, e você sabe, nesse caso, sempre quem sofre a pior é quem está de moto, né? Mesmo que no carro também tenha que se ter mais atenção, se corre risco também, ou seja, ali ainda você está fechado dentro de toda aquela armação, a moto não. Aqui o Durbinho mesmo, aqui, o Durbinho Júnior está falando aqui, ó, o pneu é uma peça fundamental da moto, e isso é verdade. A Paulinha sempre usava capa para ir e voltar do trabalho, até por precaução, né? Por ser mulher e não precisar para no caso de chuva, né? Então, assim, nós temos que andar com isso. Eu também, eu sempre ando com a minha capa na moto, sabe? Eu pego estrada, qualquer lugar que eu vou, a minha capa tá ali na moto, aquele gel pro pneu, caso fure o pneu, alguma coisa. Ou seja, na medida do possível, tudo que a gente puder ter e manter por segurança, né? Manter por segurança é importante. Aqui o Marcelo Cunha está falando, glória a Deus no mau tempo, Jesus está no barco e acalma a tempestade. É isso mesmo, Marcelo, você está coberto de razão e vou falar aqui, ó, é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Então, continue aí com a gente. Isso nós temos que ter em mente. Ele falou uma coisa importante. Eu falo para as pessoas, sabe por que para mim o motociclismo e a Bíblia dá liga? É porque assim, para onde eu vou, eu levo Jesus Cristo comigo. É Ele que me dá segurança, é Ele que me protege. Não é isso? A gente não pede proteção quando pega as estradas, a gente não pede proteção para que Ele cuide de nós, para que cuide dos que ficam em casa, para que quando a gente volte, primeiro para que a gente volte e para que quando a gente volte encontre todos bem, todos saudáveis, todos sãos, não é isso? Então eu levo Ele comigo. Né? Algumas pessoas dão risada, Jesus de moto, e comigo vai. Para onde eu vou, ele vai comigo, né? Porque sem ele eu não sou ninguém, né? E é justamente nisso que eles têm que estar com a gente, principalmente no mau tempo. Nós precisamos de uma força extra, nós precisamos de uma segurança extra. Nós temos que às vezes a gente confia demais nas nossas mãos, né? Às vezes a gente confia demais nas nossas mãos e aí o que acontece? É onde dá a caca, né? Porque o salmista Davi fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então assim, primeiro a gente tem que entregar e confiar. Não somente eu ali pilotando, eu tenho que ter todas as minhas atenções, mas é importante entregar a direção nas mãos de Deus, porque, como eu falei, é Ele que nos protege, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá segurança, né? E falando em mau tempo, eu queria fazer uma reflexão com você aqui, e essa reflexão fala justamente em algo, numa situação de mau tempo, que o Marcelo parece que estava adivinhando no que a gente está falando, né, Marcelo? Que é justamente essa passagem. Eu queria fazer essa reflexão com você. E lembrando, veja só, nós falamos aqui nessa reflexão, nós falamos da palavra de Deus, falamos de Deus, mas eu não falo de igreja, eu não falo de religião, porque eu falo de Jesus Cristo e da palavra de Deus, certo? Esse é importante. Por quê? Porque independente da minha fé, independente da sua fé, nós somos filhos de um mesmo Pai, né? É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá segurança, é Ele que nos dá saúde para o trabalho, é Ele que nos protege, a mim e a você, independente da nossa fé. Tá certo? Aí você fala assim, mas eu sou ateu, não tem problema. Deus cuida do ateu também, por isso ele está vivo. Veja só, a palavra de Deus fala que Ele faz cair a chuva sobre os bons e os maus. Ele faz o sol brilhar sobre os bons e os maus. Então nós somos irmãos, tá certo? Então aqui eu não quero falar de religião em si, mas falar de Jesus Cristo e da sua palavra. Por isso que eu falo para você, quando eu falo alguma passagem bíblica aqui, é importante que você confira na sua Bíblia, sabe por quê? Porque o que o William fala não tem importância não, certo? O que tem importância é o que a palavra de Deus fala. Tá certo? Então nessa reflexão eu queria fazer com você, que se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso
é, o verso 35, falando nessa questão de mau tempo, tem um trechinho que interessante aqui. Jesus estava ali com os discípulos e muita gente ali com eles, e quando chega no verso 35, ele fala assim, olha, naquele dia, sendo já tarde, ou seja, já estava quase na hora de escurecer, sendo tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco. E outros barcos o seguiam. No verso 37 fala assim, ó, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na ponta, dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram a Jesus e lhe disseram, mestre, não te importa que nós venhamos a perecer? Interessante. Qual era o contexto aqui? Vamos entender qual é o contexto? Esse tinha sido um dia muito difícil para Jesus, tá certo? Tinha sido um dia muito duro. Por quê? Jesus havia passado todo aquele dia, desde a manhã, atendendo as pessoas, ensinando as pessoas, curando as pessoas, atendendo as necessidades delas. E é interessante, é algo que é maravilhoso, é assim, Jesus, ele deixava ele de lado para atender as necessidades do outro, né? Então, assim, aquele dia, ele não teve nem tempo para comer, ele não teve nem tempo para descansar, ele passou o tempo todo, sua atenção voltado para o outro, né? E é interessante, isso é legal, porque esse mesmo Jesus, ele passa a sua atenção cuidando e olhando por mim e por você, olhando as nossas necessidades, sabe? Ele não, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pedimos, aquilo que nós precisamos, não está alheio a ele, entende? Então, ele passou um dia assim, difícil, cansativo. Chegou no final do dia, já estava, como nós vimos aqui, já estava próximo de escurecer. E agora, próximo de escurecer, Jesus fala assim, olha, vamos atravessar para o outro lado. Sabe por que Jesus queria atravessar? Desse lado do Mar da Galileia, no lado ocidental, é onde ficavam os judeus ali, tudo, né? O povo israelita ali, os judeus, todos eles ficaram desse lado. E o movimento era muito grande, e Jesus era judeu. E aí o que acontece? Eles saberem que Jesus estava ali, as multidões se aglomeravam, porque quem estava doente, quem é que não queria ser curado? Quem estava com fome, quem que não queria ser saciado? Sabe? Quem estava doente emocionalmente, sabe? Estava precisando ali de aliviar o coração, aliviar a mente, e eles queriam receber essa bênção de Jesus Cristo. E é interessante porque quando você pede socorro para ele, o seu pedido não é em vão. Ele te atende. Às vezes ele não nos atende do jeito que a gente quer, mas ele atende do jeito que a gente realmente precisa. E aí, eles estavam ali e Jesus estava cansado já. E aí, assim, do outro lado, já não tinha tantas pessoas. Havia algumas aldeias separadas, mas a maioria, assim, era aldeias de pessoas, povos pagãos, uma aldeia aqui, outra ali, mais dispersa, e as pessoas muitos deles mal o conheciam, não tinham aquela ligação, não é como hoje, que você olha aqui, a gente está falando aqui, você lá no Amazonas está ouvindo, está participando, naquele tempo não tinha isso. Né? Então, às vezes, as coisas aconteciam aqui, quem estava do outro lado não sabia o que estava acontecendo. E Jesus disse, do outro lado ele poderia descansar um pouco, ele poderia recostar a cabeça. Você sabe por que muitas vezes Jesus ia orar de madrugada? É porque durante o dia e até uma certa hora da noite, as pessoas estavam com ele, e Jesus, ao ver as necessidades das pessoas, eles não falavam assim, depois eu vejo, não, ele atendia na hora. Enquanto ele não via resolvida a necessidade de cada um, ele não deixava o assunto para lá. Então, ou seja, para ele ter um momento de sossego, ele tinha que estar sozinho. Então, de madrugada, era o momento que geralmente ele estava mais cegado, é onde ele podia ter a comunhão com o Pai. Não é que
de madrugada a oração, a comunhão é mais importante, tem mais poder, não é isso. Era que o momento que ele podia estar em paz. A mesma coisa acontece com a gente. Quando eu gosto de fazer a minha meditação logo que eu levanto, sabe por quê? Porque depois que passa um tempo, sabe o que acontece? É um que liga, é o outro que chega, é a esposa que pede um negócio aí que você faz e você não tem mais tempo. Se você não separar um tempo, logo que você acordar um tempinho para fazer uma meditação, uma reflexão com Deus, depois durante o dia a gente não tem tempo. É verdade ou não é? É verdade. A nossa realidade é essa. E Jesus não era muito diferente. Ele estava o tempo todo ocupado. Então, do outro lado, ele poderia descansar um pouco. E aí eles despediram as multidões. Foi um dia bonito, um dia agradável. O céu estava limpo, o mar tranquilo. E quando eles estão atravessando, o que acontece? Jesus, com seu cansaço, não demora muito, ele dorme. Ele foi lá na polpa do barco, lá atrás, e ali, enquanto ele estava descansando um pouco, ele pegou no sono, e como estava cansado, foi um sono pesado. E aqui fala que se levantam nuvens negras agora, com o vento foram trazidas essas nuvens, e o vento começa a soprar, a chuva começa a cair, o mar, as ondas começam a ficar mais revoltas. Eu não sei se você já passou em alguma situação assim. Eu morei durante um período, não muito longo, alguns meses, eu tive uma temporada na Ilha do Bananal com os índios Carajás, ali. E a Ilha do Bananal, ela tem 8 aldeias, existe 8 aldeias dos índios Carajás. A que eu fiquei foi a última, lá em cima, já mais próxima ao Pará. E ali ela é margeada entre... Eu estava na aldeia, que era do lado do Tocantins, mas para o lado do Mato Grosso, eu tinha que atravessar o rio Araguaia. E num desses dias, a gente atravessava naqueles barquinhos a motor, que eles chamavam ali na região, eles chamam de voadeira. E naqueles barquinhos, um dia a gente estava vindo à tarde, começou o tempo, começou a garoar, o vento soprar, e eu falei assim, ué, o rio aqui faz onda também? Né? Pensei que era só no mar que fazia onda. Rapaz, vou confessar para você que deu um certo medo ali na hora. Né? Ah, você não sabe nadar, William? Eu sei nadar. Mas diante daquela situação ali, você começa a ficar com medo. Né? E comigo não foi diferente. E aí com eles também foi isso. Aquilo foi aumentando. Mas o interessante é que esses homens... Ali os discípulos, eles eram, na sua maioria, eles eram pescadores. Eles eram homens que estavam acostumados a lidar com o mar. Eles estavam acostumados a lidar com a tempestade, com o vento, com a chuva, com as ondas fortes. Mas aqui diz que a coisa estava indo a tal ponto que começou a entrar água no barco e eles não conseguiam mais. E eles lutando. Interessante, vocês percebem que aqui, quando eles começam a lutar e começa a entrar água, eles esquecem que Jesus estava no barco. Interessante que a luta deles era tão grande para salvar a vida deles, que eles esqueceram que Jesus estava ali com eles, aquele que poderia trazer a solução. E aí, eles chegam assim, de repente, sabe que isso acontece com a gente também? Eu não sei qual o seu dia a dia, eu não conheço às vezes você pessoalmente, eu não conheço quais são as suas lutas, eu não conheço, mas quantas tempestades nós enfrentamos, quanto vento forte, algumas ondas parece que vão cobrir a gente. E às vezes a gente fica desesperado, sem saber o que fazer. Chega alguns momentos que a gente fala assim, e agora? Sabe, a gente esquece que esse mesmo Jesus está aqui com a gente do nosso lado. E a gente corre de todas as formas e não recorre a Ele que está ali. Lá em Mateus capítulo 28, verso 20, no finalzinho, Jesus falou assim, eis que estarei com vocês todos os dias até o fim. Ele falou, estarei com vocês todos os dias. E a gente esquece disso. Às vezes eu esqueço. E o que a gente faz? A gente tenta de tudo que a gente pode. Não é assim? Eu corro pedir ajuda para o médico, eu corro para a polícia, eu corro... sabe? Eu tento resolver. É como se eu não resolver, não existe mais solução, ninguém mais pode. William, é que você não conhece a minha luta. Eu não conheço a sua luta. Eu mal sei da minha. Às vezes mal sei resolver a minha. Mas eu sei que existe um Deus que Ele não tem me deixado na mão. Isso não quer dizer... Interessante que quando
olha, presta atenção, quando Deus está com você no barco, não quer dizer que você não vai ter dificuldades. Isso não quer dizer que você não vai ter problema. Então, cuidado com algumas pregações que existem por aí, que alguns falam assim, você está com problema no amor, está com problema financeiro, está com desemprego, está com problema de saúde, está com problema no relacionamento, vem aqui que a gente resolve tudo. Então, peraí, para resolver tudo, acho que é no céu. Então tem que ir para o céu. Não é? Porque nesse mundo nós temos problemas. O próprio Jesus Cristo falou assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, calma, eu venci o mundo. Ué, e qual o problema que ele venceu o mundo? Ele falou que estaria com a gente todos os dias. Ele sabe o caminho da vitória, ele sabe qual o caminho da solução. Por isso que ele fala, tenha bom ânimo, eu venci, e se eu venci, eu sei qual é o caminho, e eu vou estar com você todos os dias até o fim. Você percebeu? E às vezes nós esquecemos disso. Olha, vou falar uma coisa para você. E não sei não se não é todo dia que a gente acaba esquecendo disso. Aí o que acontece? Quando a gente não encontra mais nenhuma solução, aí a gente fala assim, não tem mais nada que recorrer. Eu falo assim, oh meu Deus, oh meu Deus. Depois que eu tentei tudo, você percebeu que a gente deixa Deus por último? Em última instância, o último caso, a última solução é Deus. Luiz Gustavo, bora, abraço para você. Sabe, a gente deixa Deus por último. Mas o amor desse Deus é tão grande, a misericórdia dele é tão sobrenatural, que mesmo assim ele atende. O seu amor é tão grande que mesmo assim ele estende a sua mão. Sabe, foi o que aconteceu ali. Veja só. Eles ali, diante disso, acabaram esquecendo que Jesus, de repente, quando eles não tinham mais solução, quando eles viram que eles estavam a ponto de perder a própria vida, eles falaram assim, mas peraí, Jesus está no barco, será que ele não pode nos ajudar? E aqui no verso então 38, a última parte, fala assim, mestre, não te importa que nós venhamos a perecer? Você não se importa com isso que nós estamos quase a perecer? Sabe? Em outras palavras, fala, Senhor, socorro, salva-nos, ajuda-nos, porque nós estamos a ponto de perecer. Será que às vezes a gente não fala isso para Deus? Poxa, Senhor, o Senhor parece que esqueceu de mim, parece que para os outros não dá tudo certo, para mim dá tudo errado. Parece que nada vai do jeito que, sabe, não tem solução. O que foi que eu fiz de errado? A gente começa a avaliar Deus como se fosse a gente, como se eu preciso fazer alguma coisa para ele me, sabe, se ele não quisesse me ajudar, ele já tinha me tirado a vida, tinha me tirado o ar há muito tempo. Mas não. Ele ainda nos dá o ar para respirar, ele nos dá a vida, ele tem a solução, e sabe, mas quando ele se levanta, veja só, no verso 39, ele diz assim, olha, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que vocês são assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Vamos parar por aqui um pouquinho. Sabe? Veja só o que acontece. Jesus ele ficou triste nessa hora, porque quando ele fez essa pergunta, é porque ele se entristeceu. Mas ele não se entristeceu, se disse assim, puxa vida, não aguento mais o William, não é isso. Ele falou assim, puxa vida, tudo que eu tenho feito até aqui, a forma como eu conduzi, sabe, com tudo que aconteceu, com todos os problemas que ele teve, mas eu trouxe ele até aqui, ele está vivo, ele está respirando, ele tem um trabalho, ele tem, sabe, como é que ele ainda não acredita? Como é que ele não tem fé? Sabe, por que ele está tão desesperado, sendo que eu estou aqui do lado? Eu disse que pô, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu falei, tenha bom ânimo, porque eu vou estar com você todos os dias. É a promessa que ele fez, e quem fez essa promessa não mente. Então essa promessa ele fez lá, mas essa promessa alcança cada um de nós aqui no dia 13 de agosto de 2020. É a mesma promessa, porque Deus não muda. A palavra de Deus fala assim que Deus é o mesmo ontem, hoje e o mesmo para sempre, para toda a eternidade. E se a mesma promessa é dada lá, é para mim e para você. Você entende? E aí, se ele
isso não fez, entenda uma coisa, o fato de ele ficar triste não fez que ele amasse menos as pessoas, não. Se ele desgostasse, não tinha resolvido a situação deles. Então ele fala assim, por que que vocês ainda não acreditam? E aí ele fala para o vento se acalmar. Aquieta o vento e o mar pede para que ele se cale, para que ele se acalme. E aqui fala que depois disso reinou uma eterna bonança, tranquilidade. Sabe, queridos, às vezes nós vemos a escuridão, mas sabe, a palavra de Deus, tem o salmista fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, a hora que o sol brilha de novo. Às vezes a escuridão parece não acabar mais, mas no final dela não dura para sempre, ela vai amanhecer. E aí, a hora que amanhecer, tudo se torna claro de novo, tudo se torna resolvido, tudo está de acordo com aquilo que Deus deseja para mim e para você. Você compreende isso? Então, veja só, eu não sei qual é a sua luta, mas Ele pode acalmar a sua dor. Ele pode acalmar a tempestade que está aqui querendo explodir dentro do seu coração. Aquela onda que bate e te derruba. Aquele vento que parece que não te deixa parar em pé. Ele pode acalmar. E depois que isso acontece, no verso 41, fala assim, e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, às vezes você está enfrentando alguma luta que você não encontra solução. Tem horas que você olha assim, gente, aonde que eu vou parar? Tanto que eu já me debati, tanto que eles lutaram também. E eram homens experientes no mar, eram pescadores. E eles não conseguiram. Quando eles perceberam, a solução estava do lado deles. Mestre, estamos aqui, estamos quase a perecer. Não te importa que nós venhamos a morrer? Às vezes nós estamos assim. Você sabe que a qualquer momento ele pode falar para o vento, para a tempestade se acalmar. E o que é interessante é que o seu ouvido não está tapado para o grito de socorro de nenhum de nós. Aqueles homens falaram, Senhor, salva-nos, salva-nos. E Jesus ali o salvou. Tudo acalmou, a situação mudou. Sabe, experimenta você falar, salva-me, Senhor. Socorro. Experimenta fazer isso de coração aberto para Ele. Isso não é para mim, não. Isso não é para mim, não. Quem sou eu? Eu estou na mesma luta que você. Isso é para Ele. Você tem que falar assim, salva-me, Senhor. Isso mostra que você pode ir direto a Ele. Salva-me, Senhor. Senão eu vou morrer. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho mais força. Eu vou me acabar aqui. E sabe, nenhum grito de socorro sobe em vão até o céu. Sabia disso? Nenhum. Então, espera no Senhor. Mas por que Ele permite, então? Talvez eu preciso aprender alguma coisa. Talvez eu preciso aprender a confiar mais nele. E sabe, cada prova que a gente vence, a gente sai dali mais polido. Sabe que às vezes algumas arestas, né, precisam ser retiradas. Isso machuca um pouco. Mas quando o serviço está pronto, aí fica aquela pedra preciosa, brilhante, bonita. É isso que Ele quer fazer com você. É por isso que Ele permite que algumas lutas cheguem até você. Porque você, me diga uma coisa, como que você aprende a nadar? É se jogando na água. Como que você aprende a pilotar uma moto? É subindo em cima dela. Sabe? Nessa vida nós só vamos aprender enfrentando cada desafio. Senão, o que eu vou crescer? O que eu vou aprender de novo? Se eu não aprender a enfrentar o desafio. O que eu vou aprender? Você entendeu? Por isso que às vezes Ele permite que algumas coisas, talvez eu preciso aprender algo, às vezes eu preciso de uma lição nova, às vezes o meu caráter, sabe, o caráter do William às vezes precisa ser aperfeiçoado. É isso, por isso que ele, mas eu vou sair ali um novo homem, uma nova criatura, é o que Ele quer para mim e para você, não é o que você quer. Sabe, Jesus acalmou a tempestade naquela noite.
Jesus pode acalmar a tempestade na noite da sua vida. É isso. Você acredita nisso? Você crê? Jesus perguntou para eles: por que sois tão tímidos em sua fé? Por que vocês não acreditam? Né? Talvez ele esteja perguntando: você crê? Aguinaldo, Rafael, Marcelo, Júlia, Luiz Gustavo, Joana, um abraço para você, Joana, Vandmilson. Talvez Deus está perguntando: você crê? Então não seja tímido na sua fé. Creia, creia. Corra a Ele, porque Ele tem solução. Aquilo que ninguém mais pode oferecer, Ele pode oferecer. Sabia disso? Ele pode oferecer. Sabe? Eu não conheço a sua intimidade, eu não conheço as suas lutas e a sua dor, mas Ele conhece mais do que você mesmo. Então, deixe Ele acalmar a tempestade. Quer você que Ele acalme a tempestade da sua vida? Quer que Ele te salve, assim como eu quero que Ele me salve, assim como Ele salvou aquelas pessoas que estavam ali. E interessante que quando Ele mandou o mar acalmar, não foi só a vida daqueles que estavam no barco com Ele que ele salvou. Sabia disso? Lembra que no início nós lemos que quando Ele foi, outros barcos o seguiram. Outros barcos o acompanharam, aqueles outros estavam na mesma luta. E quando Jesus acalma, Ele acalma para mim, para você, para o meu irmão, para minha irmã. Ele acalma para cada um de nós. Você acredita nisso? Ele tem algo maravilhoso para realizar na sua vida. Mas você tem que crer, você tem que pedir, você tem que dizer: salva-me, Senhor. É isso que você quer? Então, deixa eu fazer um pedido para você. Assim, aí onde você está. Feche os seus olhos. Ore nem se importa se tem alguém do seu lado. É você e Deus. Vamos orar juntos? Feche os olhos. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado por ter enviado o seu Filho, Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque esse Jesus está à nossa disposição ainda hoje. Obrigado, porque mesmo diante das lutas e das tempestades, dos ventos fortes, esse Jesus está do nosso lado, para nos acalmar e para nos trazer a solução. Obrigado, Pai. Senhor, atenda a necessidade de cada um. Às vezes nós pedimos errado, mas Tu sabes o que cada um precisa, a necessidade de cada um. Que as Tuas bênçãos possam alcançar a cada um naquilo que ele mais precisa. E que essas bênçãos possam alcançar não só os que estão aqui, mas cada lar aqui representado, cada um dos nossos queridos possam receber a sua bênção, cada um dos nossos familiares. Dá-nos uma boa noite de descanso, Senhor, e a certeza de que o Senhor está do nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer e principalmente para nos salvar, trazer a verdadeira solução que nós precisamos. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, uma boa noite para você. Um bom descanso. Tenha certeza que Jesus está com você. Tenha certeza que Ele está aí do seu lado. Mas Ele só vai agir se você deixar. Peça para Ele. Experimente pedir para Ele. Experimente pedir abrindo o coração. Confiando. Sabe quando você entrega o coração, abre o coração para um amigo e fala... Abre o coração para Ele. Experimenta. O grito de socorro não sobe em vão. Tá bom? Tenha uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Aqueles que ganharam o adesivo, coloca o endereço aí para eu mandar para você, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso. E na quinta-feira que vem, às 20 horas, eu aguardo você no nosso próximo Moto Encontro. Tá bom, meu irmão? Fica com Deus. Um beijo no coração, um abraço para todos aí. E bons ventos com responsabilidade.